Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o algoritmo de ordenação Heap-Sort. Para começar a falarmos do algoritmo Heap-Sort, precisamos também revisar aqui alguns conceitos sobre árvores binárias, algumas propriedades de árvores binárias. Já começamos a falar sobre algumas propriedades dos heaps em vídeos anteriores e agora vamos entender por que essas propriedades que foram faladas em vídeos anteriores, como o tamanho do heap, e como o heap é montado, porque elas são importantes para o que vamos ver hoje. Então vamos começar com algumas propriedades da árvore binária. Bom, a primeira propriedade da árvore binária é calcular qual que é a altura da árvore. Tá? Então, para eu calcular a altura da árvore binária, ela é a mesma altura do nó raiz. Então aqui eu tenho três árvores binárias de alturas diferentes e com números de nós diferentes. Então, para que eu calcule a altura da árvore, vejamos aqui qual que é a minha altura do nó raiz. Então, do meu nó raiz aqui, para chegar nesse nó aqui, quantos vértices que eu passei? Eu passei somente um vértice. Então, aqui é a minha altura desse nó raiz aqui, né? A altura aqui é 1. E esses nós folha aqui, a altura deles é 0, né? A altura das folhas é sempre 0. Mais uma vez aqui, nessa outra árvore. Então, aqui, a altura da árvore é a altura do meu nó raiz. Então, aqui eu estou vindo para esse nó aqui, eu chego nesse nó através da raiz com 1, né? Com movimento, e aqui eu gasto mais um movimento aqui. Então, aqui a minha altura total da minha árvore é 2, né? Então, 1, 2. Então, a altura aqui total do meu nó raiz é 2. A altura desses elementos aqui intermediários da árvore, né? Dessa subárvore aqui, qual é? A altura dele é 1, porque eu chego nos filhos com somente uma aresta. Então, aqui a altura 1. E as folhas, por sua vez, altura 0. Aqui, eu tenho uma outra árvore aqui, né, com mais elementos. Né? Essa aqui tem 3 elementos, essa aqui tem 7 e essa aqui tem 15 elementos. Então, a altura da minha árvore é a altura do nó raiz. Então, aqui eu chego, né, através do nó raiz, na última folha aqui, eu chego com quantos... qual que é a minha altura para chegar aqui no último filho aqui? Então, eu venho com 1, 2, 3. Então, a altura da minha árvore ela é o H de altura, né, de rate, então é 3 aqui, tá? Esses nós aqui, 2, altura 2. Esses nós aqui, 1. E os folhas, 0. Então, para que eu saiba, né, qual é a altura, né, dos meus elementos aí, tá? Então, dado um determinado número de elementos na minha árvore, então eu quero pegar lá, qual que é a altura da minha árvore que contém 15 elementos, por exemplo, essa altura dessa árvore aqui. Então, eu tenho um problema que seja dado da seguinte forma, qual que é a altura da minha árvore, né, qual que é o H da minha árvore, dado que eu tenho 15 elementos. Então, para isso a gente tem, né, já um cálculo para isso, né? Então, a altura da árvore, né, ela é igual a log de n, em que n, né, fazendo aqui com outra letra, que o meu log de n, ele é o quê? O número de elementos da minha árvore. Então, por exemplo, e aí a gente tem que pegar o piso de log de n, tá? Então, eu tenho aqui a altura da minha árvore com 15 elementos. Então, qual vai ser a minha altura? Vai ser log de 15. Tá? Qual que é a base do log aqui? Em ciência da computação, quando nós não temos a base informada, nós consideramos que a base é 2. Tá? Então, aqui a altura, né? Pegando aqui o log de 15, na base 2 vai dar 3 ponto alguma coisa. Então, aqui nós vamos pegar o piso, que é 3. Então, a altura da minha árvore com 15 elementos é 3. Tá? Então, vamos pegar esse aqui. Ó. A altura dessa árvore aqui com 3 elementos vai ser o log de 3, na base 2. Então, a altura aqui é 1. Né? Log de 3 na base 2 vai dar 1 ponto alguma coisa. Pegando o piso, vai ser
1. Tá? E a mesma coisa aqui. Aqui nós temos 7 elementos. Log. Piso. De log de 7 na base 2 vai ser igual a 2, né? Vai dar 2 ponto alguma coisa, que a gente vai pegar 2. Tá? Então, para calcular aí o custo, né, a altura máxima da minha árvore, eu vou precisar de, para eu saber, né, dado o número de elementos, calcular a altura máxima da minha árvore, eu vou precisar de simplesmente pegar o número máximo de elementos e jogar no log, na base 2, que eu vou achar qual que é a altura máxima da minha árvore. Tá? Uma vez que eu tenho a altura máxima da minha árvore, e eu quero saber, né, eu tenho a seguinte pergunta: dado a altura máxima da minha árvore, que é 3, só foi me dado isso, qual que é o número máximo de nós que eu tenho nessa árvore? Então, também para isso a gente tem uma fórmula. Né? Então, uma vez que eu quero saber, a partir da altura, qual que é o número máximo de nós que eu tenho a fórmula que é a seguinte: 2, né, o número máximo aqui, vou colocar nós max aqui, tá? N max, número de nós. 2 elevado a H mais 1. Tá? Então aqui eu tenho aqui 2, para saber aqui, né, elevado a minha altura. 4 mais 1, menos 1. Tá? 2 elevado a 3, mais 1, menos 1. Então primeiro aqui eu tenho 2 elevado a 4, que vai dar 16, menos 1, 15. Então esse aqui é o número de nós máximo que eu tenho numa árvore de altura 3. Tá? Então, para calcular aqui, dado que a altura da minha árvore é 2, eu quero saber quantos nós máximos eu posso ter nessa árvore. A gente usa a mesma fórmula: 2 elevado a H mais 1 menos 1. Tá? Então, 2 elevado a minha altura é 2, né? Então, eu tenho 2 mais 1 menos 1. Então, aqui nós temos, né, 2 elevado a 3 vai dar 8, menos 1, 7. Tá? Então, eu tenho aí, para caso eu tenha um problema desse tipo, qual que é o número de nós máximos que eu posso ter nessa árvore, dado que a altura dela é 3. Ou, por exemplo, um número determinado, né? No caso aqui, 3, 15, 2, 7, 1, 3 e assim por diante. Tá? Então, temos as duas fórmulas, só para relembrar que as fórmulas que nós vimos agora. Então, se eu quero saber a altura da minha árvore, eu vou utilizar o piso de log de n, onde n é o meu número máximo, o meu número de elementos, né, que foi dado, e a base que é considerada a base 2. E para eu saber o número de elementos máximo dessa árvore, dado a altura, eu vou pegar 2 porque é uma árvore binária, elevado a H mais 1, menos 1. Tá? Então, com isso aqui eu consigo saber o número máximo de elementos. Tá? E essa regrinha aqui do número máximo ela é interessante porque ela vale também para árvores não binárias. Né? A árvore binária pode ter até 2 elementos para cada nó pai. Né? Então, um pai tem no máximo, ele tem 0, 1 ou 2 filhos no máximo. E para outras árvores de outros tipos também, então, por exemplo, numa árvore que cada nó tem, por exemplo, 3 filhos, essa regra vale? Vale. Então, por exemplo, suponha que você tem uma árvore que não seja binária e que ela tenha, cada nó pode ter 3 filhos. Então, para saber o número máximo de nós numa árvore que é permitido 3 filhos por nó, tá? Eu tenho que, né, o 3 que representa essa questão dos filhos, mais a altura máxima, mais 1, menos 1. Também funciona para árvores de outras aridades, né? Então, outras aridades aí funcionam. Tá? E também, para que eu possa saber, né, o número... então, uma vez que eu tenho uma árvore binária completa ou quase completa, tá, a fórmula de calcular a altura é a mesma. E uma vez que eu tenho que o meu heap, né, que é a base, a estrutura de dados base do heap sort,
eu tenho que ele é uma árvore binária completa ou quase completa, eu sei calcular a altura do meu hip, né? Já que o hip ele é representado como uma árvore, então o hip tem altura. Então a altura máxima do meu hip, né, para poder calcular, né, a altura máxima do meu hip é O de log de n. Tá? Então aqui eu tenho o cálculo de complexidade de tempo e também de espaço do meu hip, tá, ok? Outra coisa interessante também é para eu saber até onde vão, de onde começam os meus nós folhas na minha árvore binária completa ou quase completa, eu tenho também uma formulazinha, uma regrinha, né? Então, para eu saber aqui, por exemplo, nessa árvore aqui que tem os nós 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os meus nós folha, eles começam aonde? Eles começam aqui no nó 4 e vão até o nó 6. Então, dentro de uma árvore binária completa ou quase completa, eu tenho também uma fórmula que auxilia aí, né? Porque essas fórmulas elas buscam auxiliar quando eu tenho árvores muito grandes, com um número muito grande de elementos. Então, por exemplo, para eu saber aqui onde as minhas folhas começam e terminam, eu vou de n sobre 2, piso, né? Pego um piso, n sobre 2 mais 1, até n, que é o número máximo de elementos, né? Até o meu n aqui, que é o meu número máximo de elementos. Tá? Então, por exemplo, nessa árvore aqui que eu tenho 6 elementos, então nós vamos pegar aqui 6 sobre 2, mais 1, até 6, que é o número máximo de elementos que eu tenho na minha árvore. Então, aqui eu tenho 3 mais 1, 4, até 6. Tá? Então, com essa fórmula também, eu consigo saber onde as minhas folhas começam e onde as minhas folhas terminam. Tá? Então, já no próximo vídeo, vamos ver o funcionamento da primeira função que envolve o algoritmo heap-sort. Né? O heap-sort, ele funciona com outras duas funções dentro dele. Né? Então, o algoritmo heap-sort, há aqui dentro dele o uso de uma função, né, chamada buildMaxHeap, e também há o uso de uma outra função maxHeapFile. Para o melhor entendimento de como funciona, nós vamos começar observando primeiro a função maxHeapFile, depois a função buildMaxHeap e, por fim, a função heap-sort. Então, até o próximo vídeo.